Olá, eu sou o professor Rogério Romano e você está no canal de Sou da Vida. Meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Continuando a nossa conversa sobre a origem divina do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, através das reflexões sobre as escrituras do Kojiki, Crônicas Antigas do Japão, né? Como falamos no vídeo anterior, vamos continuar esse assunto que é muito empolgante. Todos que conhecem a Seicho-no-e já há algum tempo sabem que todo dia 22 de cada vez nós reverenciamos o dia 22. O mestre veio ao mundo, nasceu na Terra no dia 22 de novembro de 1893. Então, nós, discípulos do mestre, escolhemos o dia 22 de cada vez para, através de uma cerimônia específica, dedicarmos nossa gratidão a ele, né? Tá? A ele, pela gratidão pelo ensino, por ter transmitido todo esse maravilhoso ensinamento de libertação, né? Então, nessa cerimônia que nós fazemos, normalmente a gente põe para tocar, para nós cantarmos todos juntos, um hino, uma canção. É uma canção. A canção diz assim, a letra dessa canção é uma canção muito singela e simples, né? Ela diz assim: um dia uma estrela brilhou e um pequeno grande homem começou a fluir. Uma fonte de luz para o caminho mostrar e toda a humanidade salvar. Veja só o que diz a letra. Um dia, uma estrela começou a brilhar, né? E uma fonte de luz, e um pequeno grande homem começou a fluir, uma fonte de luz para o caminho mostrar e toda a humanidade salvar. Obrigado, mestre, obrigado, mestre. Procure no YouTube esse hino, essa canção. É uma canção, a melodia é muito bonita. Eu não sei realmente cantar, eu não vou cantar para vocês, que não vai dar certo, tá? Mas a letra é essa. Aí, olha só, presta atenção. E toda a humanidade salvar. Muitas pessoas vão dizer assim: mas como, professor? Como toda a humanidade salvar? Jesus Cristo já não salvou a humanidade? Aliás, Jesus Cristo não é o único salvador. Como poderia Masaharu Taniguchi vir para toda a humanidade salvar? Essa pergunta vai ser feita realmente por muitas pessoas que poderão assistir esse vídeo. Mas a resposta é: só o que salva é o Cristo verdade. Cristo verdade. Cristo verdade. É a verdade que salva. E essa verdade transcendental, Jesus foi uma trombeta, através do qual um pedaço, uma parcela dessa verdade se manifestou à humanidade naquela época, há 2000 e poucos anos atrás, ok? Jesus foi a trombeta pela qual uma parte desse ensinamento da verdade transcendental foi transmitida à humanidade. Então é a verdade, o Cristo verdade, ao qual Jesus incorporou e da qual através ele se manifestou na figura da pessoa de Jesus, é que salva. Não Jesus carnal. Não Jesus carnal. O próprio Jesus Cristo disse: eu de mim mesmo nada posso fazer, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele foi a encarnação, podemos dizer assim, a manifestação naquela época desse Cristo carnal, ou do Buda cósmico também, do Buda transcendente, né? Ok? Tá certo? Agora, é claro que a verdade, quando a gente fala que foi transmitida em parte, é porque é verdade. Porque o cristianismo não é uma filosofia, não é uma doutrina completa. Não é completo o cristianismo. O próprio Jesus Cristo diz:
muito ainda teria que vos ensinar, mas por ora vocês não poderão entender. Mas mais tarde, essa verdade será complementada. Mais tarde o Pai enviará em meu nome, em nome da verdade, em nome do Cristo verdade, a complementação, a explicação de tudo que eu tenho dito e a complementação dessa verdade da qual eu vos falo. Né? Então, aí nós vemos que nós passamos, damos um pulo no tempo e chegamos no século XX. No século XX, Masaharu Taniguchi se manifesta como Masaharu Taniguchi, a manifestação, a encarnação do Deus Sumiyoshi na Terra. Deus Sumiyoshi é o Deus universal. Recebe esse nome no Japão. É o grande Deus, é a grande vida do universo, é o Deus universal. Então, Masaharu Taniguchi vem como a encarnação, como a manifestação de Deus Sumiyoshi, para renovar todas as coisas, como o acendedor dos 7 candeeiros. Porque a mensagem de Jesus Cristo lá atrás, ela não foi completa, e não só isso, ela foi totalmente, o original, encoberto pelas ilusões do homem, da criatura humana. Foi uma mensagem falsificada, adulterada e deturpada, para atender interesses das autoridades do mundo fenomênico. Criou-se uma instituição totalmente deturpada, desfigurada, que visava entender os interesses do mundo fenomênico, interesses políticos do mundo fenomênico. Uma ferramenta política de atuação no mundo, onde a mensagem do Cristo foi ficando cada vez mais para trás. E perdeu a capacidade, perdeu a força, diluiu-se, encoberta por falsificações, adulterações de toda a ordem. Então o que nós vemos depois é uma caricatura de cristianismo, não o cristianismo que foi transmitido pelo Cristo verdade, através de Jesus. Mas o mestre Masaharu Taniguchi vem. Nós temos um grande espiritualista brasileiro em São Paulo, chamado mestre Aleph Hofer, que ele fala que, segundo a profecia do próprio Jesus Cristo, ele diz: o reino de Deus, o reino, será tirado desse povo que não recebeu as palavras, que negaram o Cristo. Será tirado desse povo e será dado a uma outra nação que dará seus frutos. Para nós, discípulos do Mestre, essa nação é o Japão. E o Mestre Masaharu Taniguchi é a encarnação de todo esse processo, como já dissemos no vídeo anterior. Veja só, nós vamos falar um pouquinho desse livro aqui, esse livro Imagem Verdadeira e Fenômeno. Nós usamos os títulos de Tissot e Fenômeno, né? No original. Então, esse livro aqui, embora ele não trate amplamente do Kojiki, mas é uma importante fonte do Kojiki e é um importante material de estudo para um princípio do estudo do Kojiki. Então, vejamos uma coisa aqui. Esse livro ele foi escrito, ele foi assinado pelo mestre. Nós podemos considerar esse livro como um livro testamento do mestre, né? O mestre desencarnou, partiu para o plano divino poucos dias depois da assinatura desse livro, ok? Então é um livro testamento, é um livro, uma relíquia do mestre Masaharu Taniguchi, é um livro importantíssimo para quem quer realmente entender Masaharu Taniguchi, né? Então aqui o mestre fala que na introdução do livro, no prefácio, ele nos passa importantes informações com relação a essa questão de ser o mestre corresponder ao que diz o hino e toda a humanidade salvar. Exatamente. Masaharu Taniguchi é o Cristo renascido, é o Cristo remanifestado na Terra. Dessa vez, com a verdade absoluta e completa, é o Tissot, a filosofia do Ishin de Sohon,
a filosofia do absoluto de todos os feitos, todas as coisas. É Masaru Taniguchi. O Salvador. Ele fala assim, na introdução do livro A Verdade, Deus Transmite a Verdade, no título em português, né? Está escrito assim, o mestre falando aqui, o mestre diz assim, na introdução do livro E Deus Transmite a Verdade, está escrito assim, fala o mestre Masaru Taniguchi. Eu orientei até hoje numerosos fundadores da religião e diversos filósofos a respeito do significado da vida. Alguns entre vocês conseguiram atingir o conhecimento sobre o significado da vida, dedicando-se à leitura de muitos livros, pesquisando teorias e muitos pensadores e criando filosofia própria. Fruto da constante busca da verdade. Entretanto, são pouquíssimos as pessoas assim. Quase sempre elas ficam a tergiversar entre suas ideias preconcebidas e concepções já formadas, pensando ter atingido a sabedoria, quando na verdade não a atingiram. Ou então, já abandonaram o esforço da busca sagrada, dominados pelo desespero de que jamais conseguiriam alcançar a verdade. Agora, a frase seguinte determina tudo. A essas pessoas, eu aqui, letra maiúscula, negrito, grande, Deus diz assim, a essas pessoas eu gostaria de proporcionar mais uma última oportunidade. Esse último aqui já é por minha conta, já é por minha interpretação. Proporcionar mais uma oportunidade de conhecer a verdade. E o farei, promete Deus, e o farei através de Masaharu Taniguchi. Então veja só, palavra do Deus Sumiyoshi, palavra da grande vida do universo, a todas essas pessoas que buscam a verdade e não conseguem encontrar, porque se perderam no meio da confusão teológica do mundo, que não leva a nada, eu gostaria de quero proporcionar mais uma oportunidade a essas pessoas, oportunidade de conhecer finalmente a verdade absoluta que rege a vida. E o farei através de Masaharu Taniguchi. Então não há dúvidas quanto ao papel do mestre. Não há dúvida quanto à posição de Masaharu Taniguchi, o santo mestre, como o Cristo reaparecido, o Cristo verdade, o Buda transcendente. Bem, continuando, diz assim, em seguida diz, ainda continuando, Deus falando, eu me alojo nesses fundadores de religião, nesses grandes sábios e filósofos, escrevendo e pregando para orientar as pessoas. A verdade não nasce do corpo carnal do homem, mas nem dos neurônios do cérebro humano. Sou eu que a prego, alojando-me neles, alojando-me nos homens. O revelador da verdade, o verdadeiro fundador da religião, é somente Deus, que se encontra no mundo do Dissô. Jesus Cristo disse, o meu mestre é exclusivamente o Pai do céu. Masaharu Taniguchi também diz que eu não sou o fundador. A verdadeira sede da Seichono-ui encontra-se no mundo do Dissô. Esse Deus é
evidentemente, o próprio Deus, né? Tá? Então, a gente fica perfeitamente informado a respeito da situação, né? A respeito dessa questão toda, que diz respeito à origem divina do movimento da seita de manipulação da humanidade, né? Então, o mestre Aleph, inclusive, ele fala que nessa mesma informação sobre a questão da profecia lá de Mateus, né, que o reino será tirado e dado a outra nação que dê seus frutos. E essa nação é o Japão, né? O Apocalipse nos fala, e vamos ver isso depois, quando estudarmos o Apocalipse à luz do Kodique, a interpretação, que uma luz que resplandece do Oriente, que se acende e ilumina todo o Ocidente, né? A mulher vestida de sol, que é Amaterasu, lembra? Amaterasu, da qual são descendentes os imperadores, a família imperial, a cultura, a espiritualidade, as tradições, enfim, todo esse arcabouço sagrado que o Japão representa, que a nação japonesa representa, certo? Ok? Então, a gente vai... Tem mais uma informação ainda aqui, que na revelação divina sobre o verbo e o Jisō, está escrito assim: o meu santuário número 1 já está concluído, ele se chama Seimei no Jisō. O meu santuário foi concluído no ano 7, conclusão, porque existe uma vibração cíclica que rege a manifestação da vida. 7 representa a norma cíclica da manifestação das coisas e dos fatos. No passado, revelei que não é necessário santuário para mim. Eu sou palavra, caminho, e por isso o meu santuário é construído onde é falada a minha palavra, Seimei no Jisō, que traz a minha palavra, é o meu santuário. Seimei no Jisō, Jisō da vida, é o meu santuário verdadeiro. E o livro Seimei no Jisō é a manifestação em forma de Jisō da vida, que não tem forma. A publicação que traz palavras é chamada Hon, origem ou base, porque a palavra é a origem, a base, a essência, a natureza verdadeira das coisas e dos fatos. O universo da palavra é que se forma primeiro, e como projeção deste aparece o universo da forma. No universo de até agora, olha lá, aí isso é importante, no universo de até agora, as palavras, entre aspas, não falavam do Jisō, estavam mescladas de desarmonia, e por isso a movimentação de todas as coisas do universo se desorganizou e surgiram coisas desarmoniosas, tais como sofrimentos na vida, doenças, catástrofes naturais e guerras. Por quê? A palavra não estava harmonizada até agora. A revelação divina se refere a Masaharu Taniguchi. Porém, agora que apareceu o Seimei no Jisō, as palavras falam do Jisō, organizou-se a base de palavras boas e harmoniosas, e daqui para frente tudo terá uma rápida melhora. Fatos como dissipação da ideia de doença e desaparecimento de aflições pela simples abertura das páginas do Seimei no Jisō, e a regozijante alegria das pessoas que só pelo fato de conhecerem o Jisō de sua vida chegam a pular de contentamento, nada mais são que o prelúdio. Quem nos traz o Jisō? A trombeta que nos transmite todo esse ensinamento maravilhoso, Masaharu Taniguchi. A remanifestação de Buda. Buda transcendente no planeta Terra. Essa imagem de contentamento, sim, é o Jisō da vida do homem.
Existe causalidade simbólica no fato de eu ter feito chamar a minha palavra de Seimeino de Sô e vê-la manifestar em forma de livro, para ser aberto e lido. Ao ser aberta e desenrolada a verdade, o de Sô da vida, concretiza-se o mundo ideal no mundo das formas. A Seichonoye é a religião do verbo, palavra, e o movimento que, pelo poder da palavra, visa a purificar a mente da humanidade, a evitar as infelicidades que ocorrem no mundo e eliminar deste mundo todas as infelicidades e edificar o paraíso na face da terra. Deus, que é o Criador do universo, é o Verbo. Como está dizendo exatamente que tudo é palavra. Então, o movimento que vai purificar a humanidade, libertar a humanidade do sofrimento, a libertação verdadeira da ilusão, é a palavra sem desarmonia, a palavra perfeita, que é justamente o Dissô. É o Seimeino de Sô. Essa é a palavra perfeita, a palavra totalmente destituída de ilusões, de encobrimentos. É a palavra pura, cristalina da verdade, que vai purificar a terra e salvar e proceder à salvação da humanidade. O mestre Masaru Taniguchi nos alertou com suas extraordinárias palavras na sua primeira publicação, quando disse: levanto-me e coloco-me diante da humanidade. Levanto-me e coloco-me diante da humanidade, erguendo alto a chama da verdade. Tornou-se inevitável levantar-me. Amigos e companheiros, venham aderir a mim. Levanto-me, palavra do mestre Masaru Taniguchi, no início do cumprimento da sua missão na Terra. Levanto-me e coloco-me diante da humanidade, erguendo alto a chama da verdade. Tornou-se inevitável levantar-me. Por que o mestre afirma isso? Tornou-se inevitável levantar-me. Porque, da mesma forma como nós, sempre que fazemos a cerimônia de gratidão ao mestre, todo dia 22 de cada mês, da mesma forma como nós, daquela cerimônia, nós entoamos aquela canção do Obrigado, Mestre, também nós fazíamos a oração de abertura, na qual está escrito que o grande Deus Sumiyoshi, vendo os sofrimentos da humanidade, Deus, a grande vida do universo, vendo os sofrimentos da humanidade, decidiu enviar à Terra o santo mestre Masaharu Taniguchi para nos libertar do sofrimento, abrindo o amplo lar de misericórdia, abrindo as portas que estão abertas a pessoas de toda a procedência. A grande vida do universo, vendo os sofrimentos da humanidade, decidiu enviar à Terra o santo mestre Masaharu Taniguchi, que, abrindo o amplo lar de misericórdias, estendeu a salvação a todas as pessoas que desejam adentrar esse grandioso lar da misericórdia. É isso, meus irmãos. O amplo lar da misericórdia, aberto pelo santo mestre Masaharu Taniguchi, está aberto para todos aqueles que nele desejarem entrar.
Então não tenho receio de afirmar a verdade. Masaru Taniguchi, eu coloco, isso aí é por minha parte, né? Desculpa, eu vou fazer um acréscimo. Deus decidiu para as pessoas, todos os habitantes, toda a humanidade terrena, está cansada de procurar pela verdade, já está desistindo da busca sagrada, porque achar como forma de ir na revelação divina. Já cansou de tentar buscar a verdade, achar que nunca vai conseguir. Para todas essas pessoas, o amplo lado da misericórdia está aberto. Está aberto. Não devemos ter receio de falar abertamente. Masaharu Taniguchi, a revelação é a última revelação vinda à Terra. Fechou. Não há nada mais. Masaharu Taniguchi é a completude. É o alfa e ômega de todo o processo de revelação divina. É completo. Tudo já está em Masaharu Taniguchi. Todas as divindades e profetas, tudo está no Dissô. Quem está no Dissô está com tudo isso, está com toda essa bagagem. Dada a completude de Masaharu Taniguchi, sob todos os aspectos. Então não tenhamos receio, né? Não fiquemos, mas espera lá. Tem pessoas, ai meu Deus, e aí eu estou pecando, eu estou blasfemando. Não tem pecado, não tem blasfêmia, não tem nada, é a verdade, acabou. 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 Na verdade, a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que começar a falar as coisas mesmo sem rodeio, gente. Na verdade, a humanidade só conseguirá salvar-se quando toda a humanidade tornar-se um grande Japão. Tá? É verdade. Se quem quiser ficar chocado com isso, fique. A gente tem que procurar falar daquilo que a gente tem convicção, daquilo que a gente sabe, que a gente assimilou, que a gente aprendeu, que a gente está reverenciando. Né? Quando a humanidade tornar-se um grande Japão, aí sim a humanidade estará liberta do sofrimento. Quando falamos isso, não nos referimos ao Japão fenomênico, ao Japão físico. Estamos nos referindo ao Dissô do Japão. Quando a humanidade toda assimilar o Dissô do Japão, e ela própria se tornar um grande Japão, um gigantesco Japão, um único Japão, a humanidade estará salva. Mas nós continuamos, esse assunto envolve Kojiki, tá? Isso tem a ver com o Kojiki. Então, esse assunto vai continuar indefinidamente, porque é um assunto muito vasto, tem muita coisa a falar sobre isso ainda. Nós nem começamos ainda, isso é só um toque, passamos de raspão ainda, bem pela superfície mesmo do assunto, que é extremamente envolvente, porque nós não podemos, nós precisamos falar sempre isso. Nós nunca chegaremos a compreender o ensinamento da Seiichi Noe sem primeiro entendermos o pensamento do mestre Masaharu Taniguchi. Não há como. E o estudo do Kojiki nos leva justamente a isso. O conhecimento do Kojiki nos leva justamente a isso, tá? A entender, compreender a origem, a fonte, a obra e o pensamento de Masaharu Taniguchi. Meus amigos, minha amiga, muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Tenhamos todo um ótimo final de semana. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.